Estamos agora na unidade 4, né? Essa unidade, como vocês podem perceber, eu organizei em vários temas. Temas que eu considero relevantes, importantes na cultura escolar, né? No contexto escolar, nas relações humanas, né? Que estão inseridas, que constroem a escola. Então, tem vários temas aí que atravessam, né, o cotidiano do trabalho do professor, né, na escola, e as relações que esse professor ele constrói no ambiente escolar, né, seja com gestores, seja com a família e com aqueles cuja a finalidade do trabalho do professor se constitui no aluno, né, seja ele uma criança, um adolescente, um aluno. Então, a finalidade do trabalho, né, é o aluno desse professor. Então, eu trouxe vários temas para a gente pensar, né, para a gente refletir dentro dessa disciplina de Psicologia da Educação. O tema da unidade 4, que eu considerei relevante estar destacando com vocês, é a família e a escola, como um contexto de desenvolvimento humano. Como essas duas relações, elas colaboram no processo de construção, né, do desenvolvimento humano. Então, esse será o tópico desta aula de hoje. A escola e a família constituem dois contextos de desenvolvimento fundamentais para a trajetória de vida das pessoas. Questões sobre configurações, vínculos familiares e a importância da rede social de apoio são elementos imprescindíveis, fundamentais para o desenvolvimento da família. É necessário entender as funções de cada um. As funções da escola, as funções da família, das redes de apoio, considerando a influência nas pessoas em desenvolvimento, que neste caso são as crianças e os adolescentes, né, que nós trabalhamos cotidianamente, ou que vocês irão trabalhar cotidianamente, né, em sala de aula. A integração entre os dois contextos, a família e a escola, é um desafio para a prática do professor, né? Eu diria que esse é um dos principais desafios, né, de enfrentamento no cotidiano da prática desse professor. A escola e a família compartilham funções sociais, políticas e educacionais. Elas compartilham, né? Não é uma atribuição nem somente da família, tampouco somente da escola. Ela é compartilhada na medida em que contribuem e influenciam na formação do cidadão. A família, ela é a primeira instituição social que, em conjunto com outras podem ser grupos culturais, a escola, os grupos de igreja, né? Várias outras instituições que a gente frequenta e convive socialmente, né? Então, a família, ela busca assegurar a continuidade e o bem-estar dos seus membros e da coletividade, incluindo a proteção e bem-estar da criança. A família, ela é vista como um sistema social responsável pela transmissão de valores, de crenças, de ideias e significados que estão presentes na sociedade. Ela, portanto, né, ela tem um impacto significativo e de forte influência no comportamento das crianças, dos adolescentes, né, que aprendem as diferentes formas de existir, de ver o mundo e construir as suas relações sociais. A importância da família, sua influência, ela tem um impacto muito denso, muito profundo, sobretudo, né, na formação da criança. Diria aí que essa é uma das etapas mais importantes no que se refere a essa relação, essa constituição, né, de formação do ser social. A família tem a tarefa de manter o bem-estar psicológico de cada um de seus membros, buscando sempre nova estabilidade nas relações familiares. A família, ela é matriz da aprendizagem humana, com significados e práticas culturais próprias que geram modelos de relação interpessoal e de construção individual e coletiva. A família, ela é mola propulsora de desenvolvimento emocional, de desenvolvimento psíquico, afetivo. Ela é fundante, ela é fundamental. As figuras parentais, elas exercem grande influência na construção dos vínculos afetivos. Uma dessas figuras parentais fundamentais é a relação da mãe, né, com a criança, posteriormente a relação do pai com essa criança. A qualidade dessa relação mãe-criança, ela é transferida.
o que não significa dizer que ela é substituída. Ela é transferida posteriormente para outras relações interpessoais, seja na escola e no grupo de amigos. Paralelamente, identificaram que a qualidade da relação com os pares e amigos pode compensar a baixa qualidade de interação com as mães. Ela compensa, mas ela não é substituída. Os laços afetivos asseguram o apoio psicológico e social entre os membros familiares, ajudando no enfrentamento dos estresses emocionais, né, que são enfrentados, né, no cotidiano dessa criança, né? Um dos grandes desafios que nós temos hoje, né, na organização social das famílias, na criação de seus filhos, né, na educação, na responsabilização, se refere à obtenção de redes de apoio, né? Hoje, uma das dificuldades que enfrentam as famílias no processo de educação, de criação de seus filhos, é contar com redes de apoios, né? O processo de educação, seja no âmbito da família, ainda que no âmbito privado, ele precisa, né, de uma rede de apoio social, né, que dê sustentação emocional, né, para aqueles que são responsáveis por aquela criança, por aquele adolescente. E hoje esse é um dos desafios muito grandes, numa sociedade que vivemos cada vez mais competitiva, individualista, consumista. O alimento dos laços de solidariedade, de coletividade, né, de fraternidade, eles têm sido cada vez menos alimentados, né, na convivência social, na constituição da sociedade, nos valores que essa sociedade impõe do ponto de vista da sua economia. Então, esse é um dos desafios enfrentados pela família. Sem uma rede de apoio social que promova a superação do estresse, né, do cotidiano, emocional, a resolução de conflitos e o restabelecimento de uma dinâmica familiar saudável, as famílias podem desenvolver padrões de relacionamentos disfuncionais, tais como maus tratos à criança, violência intrafamiliar, abuso de substâncias, conflitos, né? Então, a rede de apoio ela é fundamental. E onde se constituem essas redes de apoio? Nos amigos, no vizinho, né? Na rede parental, né? Avós, tios, tias, madrinhos, padrinhos. Então, essa é uma rede importante, né? Grupos de mães. Então, essa é uma rede de apoio necessária. A escola, ela constitui um contexto diversificado de desenvolvimento e de aprendizagem. Isto é, um local que reúne diversidade de conhecimentos, atividades, regras e valores e que é permeado por conflitos, por problemas e diferenças. É nesse espaço escolar, é nesse espaço físico, psicológico, social e cultural que as crianças e adolescentes processam seu desenvolvimento global, mediante atividades que são programadas, sistematizadas, planejadas e realizadas em sala de aula ou fora dela. Uma das tarefas mais importantes, embora seja difícil de ser implementada, é preparar tanto os alunos como os professores e pais para viverem e superarem as dificuldades em um mundo de mudanças rápidas e de conflitos interpessoais, contribuindo para o processo de desenvolvimento do indivíduo. Esse é um dos desafios, né, que tanto a família quanto a escola precisam enfrentar unidas, né? As tecnologias, né? A violência social, comportamentos abusivos, né? A intolerância social, os preconceitos, a discriminação, né? As drogas, enfim. Então, são desafios, dificuldades do mundo, de suas mudanças, né, rápidas, que impactam no desenvolvimento do indivíduo. Então, a família e a escola precisam estar bastante integradas, né, para atravessarem juntas esse processo. A escola, ela é uma instituição social com objetivos e metas determinadas.
que empregue e relabore os conhecimentos socialmente produzidos, com o intuito de promover o quê? A aprendizagem e efetivar o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, como já destacaria Vygotsky na aula que nós trabalhamos anteriormente. Memória seletiva, criatividade, associação de ideias, organização e sequência de conhecimentos, dentre outras. A escola é um espaço em que o indivíduo tende a funcionar de maneira preditiva, pois em sala de aula há momentos e atividades que são estruturados com objetivos programados e outros mais informais, que vão se estabelecer na interação da pessoa, da criança, do adolescente com o ambiente escolar. Marx destaca que existem 3 objetivos que as escolas modernas elas precisam buscar. São eles: estimular e fomentar o desenvolvimento em níveis físico, afetivo, moral, cognitivo, de personalidade, né? Buscando nesse ambiente escolar o momento da criação, do lúdico, né? Da construção do conhecimento, da interação cultural, social. O outro objetivo é desenvolver a consciência cidadã e a capacidade de intervenção no âmbito social. Para isso é necessário que se garanta no espaço escolar o protagonismo desses sujeitos, o protagonismo da criança, né? O protagonismo do adolescente. A escola, em muitas situações, em muitas práticas, ela é um ambiente repressor, que tolhe, então a gente precisa deixar que essa consciência cidadã ela se elabore, ela seja construída num ambiente que acolha o protagonismo dessas crianças e adolescentes. E, por fim, né, um terceiro objetivo é promover uma aprendizagem de forma contínua, propiciando ao aluno formas diversificadas de aprender e condições de inserção no mercado de trabalho. Isso implica, necessariamente, promover atividades ligadas aos domínios afetivo, motor, social, cognitivo, de forma integrada à trajetória de vida da pessoa. É importante ressaltar que a família e a escola são ambientes de desenvolvimento. Estudar as relações em cada contexto e entre eles constitui fonte importante de informação, na medida em que permite identificar aspectos ou condições que geram conflitos e ruídos nas comunicações e, consequentemente, nos padrões de colaboração entre a família e a escola. Como destaca Simmons, a ação educativa da escola e da família tem papéis distintos, diferenciados, diversificados, né? Que são interligados, mas cada um com o seu papel distinto, né? É importante considerar esse aspecto. A família e a escola constituem os 2 principais ambientes de desenvolvimento humano nas sociedades ocidentais contemporâneas, conforme destacam Dessa e Polônio. Portanto, é fundamental que sejam implementadas políticas que assegurem a integração, a aproximação, a interação, a comunicação, né, entre os 2 contextos, o contexto familiar e o contexto escolar, de maneira a reconhecer a peculiaridade, né, a diferença de cada espaço e qual papel desempenha cada espaço desse, e também compreender quais são as similaridades, os pontos comuns, né? Os pontos de convergência, sobretudo no tocante aos processos de desenvolvimento e de aprendizagem, que é o que nos interessa discutir nesses temas, nessa disciplina, não só em relação ao aluno, mas também a todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo, né? Os pais, os irmãos, né? As redes de apoio e os colegas em sala de aula, certo? Aqui estão algumas referências. E uma mensagem para encerrar a aula de hoje. Não cabe ao Estado, via escola pública, substituir a responsabilidade que a família tem, ao menos que ela esteja em situação de descuido total. Cabe à instituição promover a autonomia, a solidariedade e a formação crítica, mas a responsabilidade principal continua sendo da família e ela não pode se eximir disso, né? Do papel de educar os seus filhos em compartilhamento com a escola. Muito obrigada.